não consegue entender pelas circunstâncias que o Evangelho, né, ele tem se tomado aí, tem acontecido, o que as pessoas têm falado, né, vivenciado, e isso aí é algo que tem causado muitos danos às pessoas, muitos danos àqueles que creem, porque não sabem verdadeiramente no que creem. Não sabem, porque se não são ensinados, como pois vão crer? Como pois podem conhecer ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó? Então nós vamos entendendo o que Paulo está dizendo. Nós vamos entendendo o que significa que a gente precisa meditar um pouco. Paulo cita, ele alista nos versos 35 e 36, adversidades. Ele alista ali, ele faz uma relação, uma lista de adversidades que ele enfrentou, né? Nesse versículo 35 e 36, e que são essas adversidades experimentadas pelo povo de Deus ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, sim ou não? A gente enfrenta. Agora vamos dar só uma olhadinha, né? Quais são essas adversidades que Paulo lista aqui? São elas. Vamos lá. Verso de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ora, veja que ele vai colocar aqui circunstâncias que estão ligadas a cada ser humano. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Olha que nós aqui, todo mundo, circunstâncias que acontecem em outros países que jamais as pessoas achariam que aconteceriam no Brasil, estão começando a acontecer. E veja que quando Paulo fala aqui dessa tribulação, sabe qual foi a tribulação que Paulo sofreu? Paulo sofreu a tribulação de ser perseguido. E sendo perseguido, por quê? Porque ele não podia falar do amor de Cristo Jesus. É por isso que Paulo era perseguido. É por isso que ele era angustiado. Imagina você não poder falar do amor de Cristo Jesus. Imagina você se páginas, textos da palavra do Senhor forem suprimidos por alguém que se acha um Deus na face da terra, não é? E a gente ser proibido, ou até que novas versões da Bíblia já vêm sem essas páginas com ensinamentos. Então, Paulo, ele era angustiado, Paulo era atribulado, ele era perseguido. E Paulo não era perseguido porque era um arruaceiro. Paulo não era perseguido porque era um bandido. Paulo era perseguido porque era um pregador da palavra de Deus. Era um pregador da palavra de Deus. Se você olhar para os ensinamentos, tudo que você vê aqui, não é? Partes do livro de Atos, do livro histórico do Novo Testamento, passagens ali citadas por Lucas, onde Paulo é citado, e depois todas as cartas que levam a sua autoria, com exceção da carta aos Hebreus, que há sim uma dúvida, nós não podemos atribuir
a autoria Paulo, porque não há uma confirmação. Embora o estilo literário seja parecido com os escritos do apóstolo. Então você olha a pregação desse homem. Você percebe a seriedade, né, e compromisso que Paulo tinha com a palavra de Deus, com Deus. Porque o compromisso com a palavra de Deus é o compromisso com Deus. É a mesma coisa, veja bem, nós somos obreiros da seara do Senhor. O obreiro da seara do Senhor, ele é o mordomo. Ele não cuida do que é seu. A palavra do Senhor diz que o que Deus quer, procura aí a referência, eu não vou lembrar agora, é que cada despenseiro, escreve aí, despenseiro, cada dispenseiro, é de dispensa, entendeu? É onde se guardam as coisas. Seja achado fiel. Por quê? Nós tomamos conta da dispensa, nós somos mordomos. Achou o texto aí? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. É esse o texto, né? O que se requer? Glória a Deus. Olha só. E é outro texto. Então vamos ver o versículo 1 e 2 da primeira carta aos Coríntios. Preste bem atenção naquilo que é a qualidade da imagem no chat. Põe tela cheia. Olha só o que Paulo diz no versículo 1 do capítulo 4. Primeira carta aos Coríntios. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, ou seja, representantes de Cristo e despenseiros, viu? Despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um seja achado fiel. Que cada um seja achado fiel. Agora, então veja bem. Então, nós somos mordomos, somos representantes do Senhor. Então, Paulo, ele era atribulado, por quê? Porque ele zelava pela pregação da palavra do Senhor. Então, no discurso, na pregação de Paulo, e você pode acompanhar aí partes do livro de Atos, como eu citei, depois a carta aos Romanos, né? As epístolas gerais, as epístolas pastorais. Paulo, ele vai mostrar a seriedade do seu ministério. E aí ele é perseguido por isso. Ele é confrontado pelos próprios discípulos. Ele é confrontado pelos próprios discípulos. Então, veja bem, o apóstolo Paulo, ele, irmãos, levava isso a sério. E o problema o cerne da questão, né, é nós avaliarmos se estamos levando isso a sério. Se estamos levando isso a sério. Quer seja na administração, quando pregamos, quer seja no que tange a nossa vida. Eu não tenho nada contra ninguém que prega para lá e para cá, mas a gente vê que existem mensagens que são verdadeiras sessões de humor. Né? É gostoso rir, eu também gosto. Mas até que ponto essas mensagens, elas acrescentam verdadeiramente para a vida do ser humano, para a vida do cristão? Porque você está vendo aqui o homem,
que tinha compromisso com Deus. Você está vendo aqui a vida de um homem, que era Paulo, que era cheio do Espírito Santo de Deus, que não vacilava. Me dizia até que momentos ele disse que o bem que queria fazer não fazia, mas fazia o mal que não queria. E ele cita aqui, irmãos, adversidades, tribulações que ele experimentou. Ele está testemunhando da vida dele, está falando de tribulação, está falando de angústia, está falando de perseguição, de fome, tá certo? De nudez, de perigo, de espada, ou seja, risco de perder a própria vida. É isso que Paulo está falando. E essas coisas elas assinam para os últimos dias, os últimos tempos, né? O fim dos dias aqui na face da terra. E aí nós precisamos olhar como é que nós estamos nos preparando para esses momentos que sobrevirão sobre a face da terra. Como, meus irmãos? Como nós temos nos preparado para isso? Eu vejo que às vezes as pessoas se esquecem que a qualquer momento Jesus pode nos chamar. A qualquer momento Jesus pode voltar. Veja, abra comigo a sua Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, Atos 14, versículo 22. Amém? Atos 14, 22. Mas vamos ver o 21 também. E tendo pregado, anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, olha que interessante, tendo pregado, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, não é? E feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Aleluia. Confirmando, preste atenção no que Paulo vai dizer, que Lucas escreve aqui. Nesse momento, é Lucas falando, né? Ele é o historiador, é ele que está escrevendo o livro de Atos. Então, ele está contando o que acontecera. Ele diz assim, confirmando os ânimos dos discípulos. Olha só, confirmando que os discípulos estavam o quê? Animados, fortalecidos, revigorados na fé, exortando-os a permanecer na fé. O que é exortar, irmãos? É chamar a atenção, é dar um chacoalhão e falar, olha, fica firme na fé, porque Deus nos usou para fazer discípulos, para ganhar almas. Então não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Fique firme na fé. Aleluia. Fique firme na fé. Pois, importa que, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vou ler de novo. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, não é moleza,
É maravilhoso viver com o Senhor Jesus. É maravilhoso viver para Jesus. Mas a gente enfrenta a luta. A gente enfrenta a oposição. Nós somos confrontados. Muitas vezes ridicularizados. Porque se nada disso estiver acontecendo com a sua vida, saiba que alguma coisa está errada. Saiba que você não está agradando totalmente a Deus, não. Saiba disso. Tenha certeza disso. Se ninguém está te confrontando, se ninguém está te perseguindo, assim não será que você tem que orar para alguém te perseguir, não. Não é isso, não. Mas isso é a realidade do Evangelho. Ele diz aqui, está aqui no texto, exortando-os a permanecer na fé. Sabe o que é que não deixa você cair naquele momento em que uma pessoa tem zomba de você, em que uma pessoa te chama de burro, de ignorante, de crentão, de idiota, de retrógrado, porque você crê na Bíblia? É nesse momento que você permanece na fé. É nesse momento que você não deixa se iludir e age como aquele que está no mundo, aquele que não conhece Deus. Não apenas porque você é melhor que ele, porque não é isso não. Mas porque você entende que da mesma maneira que um dia a misericórdia, a bondade e o amor de Deus te alcançou, também da mesma forma aquele que está te afrontando, aquele que está te perseguindo, aquele que está te desrespeitando, também carece da bondade, da misericórdia e do perdão e da bondade de Deus. Aleluia. Amém? Veja que, ainda voltando um pouquinho aí, Paulo fala aqui, não é? Lucas escreve sobre a necessidade, eles são exortados a permanecerem na fé. Na primeira carta aos Coríntios, abra comigo aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo de número 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Achou o texto? Está na tela? Diz assim, presta atenção. Vigiai, ou seja, fica esperto. Durma com o olho aberto. Estai firmes na fé. Lembra o que ele diz lá no livro de Atos? Permanecei firmes. Firmes na fé em Jesus. Aleluia. Portai-vos varonilmente. Portai-vos varonilmente. O que é se portar varonilmente? É ter postura de herói. O que é ser herói? Não é no sentido de querer aparecer, não é no sentido de carregar, ter uma capa vermelha aí, sei lá o quê, uma coroa na cabeça, andar com uma espada, com um reino aí. Não é nada disso, não. A postura de herói, irmãos, é de não desistir. É de enfrentar quando todo mundo corre. Isso é ter postura de herói, é se postar varonilmente, é entender que Deus está ao seu lado, Deus está à sua frente, Deus te protege, Deus te ampara, Deus te guarda. Então você confia no Senhor. Glória a Deus. E aí ele termina o versículo 13 dizendo assim: e fortalecei-vos. De que forma que nós nos fortalecemos?
De que forma? Espiritualmente. Orando, jejuando, lendo a Bíblia, indo à igreja, que na igreja a gente pratica comunhão com os irmãos, é a comunhão do corpo de Cristo. Essas são atitudes que nós tomamos, temos que ter para nos fortalecer. Agora, tem uma palavra aí no versículo 13, no início, Paulo inicia dizendo, vigiai, e termina o versículo 13 dizendo, fortalecei-vos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, quando fala da armadura de Deus. No demais, irmãos meus, Efésios capítulo 6, versículo 10, coloca aí para os irmãos, Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Então, Paulo ele fala, vigiai, e no final, fortalecei-vos. Então, a gente precisa ler a Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ir à igreja, nós precisamos manter a comunhão com o corpo de Cristo, e nós precisamos vigiar. Vigiar para onde que os nossos olhos olham, aquilo que os nossos ouvidos estão ouvindo, está entendendo? Aquilo que está passando pela nossa mente, as palavras que saem da nossa boca e como saem, e aquilo que fazemos. Mas aí Paulo termina para concluir o versículo 14 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, e diz assim, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Tudo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Não são apenas algumas coisas. São todas as coisas têm que ser feitas com amor. Meus irmãos, amados em Cristo. Voltamos então para aquilo que Paulo está escrevendo aos Romanos. 8:40, tá? No versículo 36, Paulo diz assim, por amor de ti, fomos reputados, fomos entregues à morte todo o dia. Romanos 8:36. Somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Aleluia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler dos versos 23 ao 29. E eu vou te ensinar um negócio agora. Coloca na tela, tá? Estamos ensinando um truque aqui, técnico, para o irmão Jeremias. Então vamos lá. 1 Coríntios 11, 23 ao 29. Diz assim. São ministros de Cristo. Olha, Paulo está falando, ele está citando aqui a respeito dos sofrimentos que ele enfrentou pelo Evangelho de Cristo. Ele está fazendo uma autodefesa. Ele está falando dos falsos apóstolos. Você está entendendo? E ele diz que aqui são ministros de Cristo,
falo como fora de mim, eu ainda mais. Olha, ele está dizendo aqui, falo como fora de mim. Ele está bravo, hein? Está bravo. E eu ainda mais, em trabalhos muito mais. Presta atenção. Presta atenção. Olha, veja bem. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai encontrar o Evangelho, né? 4 evangelhos, que leva a assinatura de Mateus, Marcos, João e Lucas, certo? Aí você olha para os discípulos que andaram com Jesus. Ali só Marcos, não, só João e Mateus. Marcos nem Lucas andaram com Jesus. Ali diretamente com Jesus. Lucas foi depois para historiar. Depois você olha para do livro de Atos em diante, né? Quem mais trabalhou? Quem você percebe que o Espírito Santo mais coloca em evidência ali? Ele disse, em trabalhos muito mais. Em açoites mais do que eles. Mais do que eles. Em prisões, muito mais. Eu estou trazendo isso à sua mente para você refletir comigo nessa noite, porque a gente enfrenta a aflição. Nós enfrentamos decepções. Nós passamos por momentos difíceis. Mas sabe, irmãos, sabe por que Deus deixou a sua palavra? Para que a gente tenha um norte, para que a gente tenha uma orientação, para que nós tenhamos uma esperança que é viva e que é verdadeira. E que se um homem desse, um homem de Deus, que orava muito mais do que qualquer ser humano que tem na face da terra hoje, que pregava muito mais do que qualquer ser humano que tem na face da terra hoje, que vivia o Evangelho, ele passou por isso. E ele venceu, embora tenha sido decapitado. Nós também podemos vencer. Nós também temos condição, pela misericórdia infinita, bondade de Deus, de suportar essas lutas, essas aflições que estão vindo sobre a face da terra, especialmente sobre a nossa nação. Aleluia. Em prisão, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebidos judeus, já passou o sofrimento esse aqui? Recebidos judeus, 5 quarentenas de açoites, menos 1. 5 quarentenas de açoites, menos 1. Você sabe o que é isso? Uma quarentena são 40 açoites. 40 chicotadas no lombo. Só que, se contasse a 40ª chibatada, tinha que encerrar. Então, ele chegava no 39 e começava de novo. Ia até 39 pela segunda vez e parava de novo. Ia até 39 pela terceira vez e parava de novo. Ia até 39 pela 4ª vez e parava de novo. Pela 5ª vez, aí, na 40ª. Então encerrou. Então vamos fazer a conta. 5 vezes 4, 20. Mas são 5 vezes 40, são 200. Menos 4, porque 4 vezes foram 39. 120.
396 chibatadas. Nenhum dos outros discípulos apanhou tanto por amor ao Evangelho. E ele não negou a fé. E nós temos que começar a olhar para a palavra do Senhor, se você ainda não olha, porque momentos estão surgindo aí, difíceis para a igreja. Então ele vai continuar dizendo assim: 3 vezes fui açoitado com varas. 3 vezes. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, dos meus. Em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Se tem uma coisa que é dura, gente falsa. Chapéu de 3 picos, chapéu de Napoleão. Na sua frente é uma coisa, na frente do outro é outra, mas na frente do terceiro é outra coisa. Tem aparência de piedade, como diz a palavra do Senhor. Procura a referência para mim, irmão. Tem aparência de piedade, mas negam a eficiência dela. Tem aparência de evangelho, tem aparência de servo de Deus, mas não pratica o evangelho. Não anda como servo de Deus. Ignora o sofrimento do próximo. Segunda carta aos Timóteos, capítulo 3, versículo 5. Segunda carta a Timóteo 3, 5. Vai mais para frente aí. Paulo está falando dos homens e das mulheres dos últimos dias. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Sabe para quem ele está escrevendo isso? Para o jovem pastor. Ele está aconselhando o seu discípulo. Toma cuidado, Timóteo. Depois você lê do versículo 1, primeiro ao versículo 5, que a gente acabou de ler. Eu preciso continuar aqui. Espera só ali, meu filho. Para a gente concluir aqui a mensagem. Depois eu vou continuar, porque isso aqui é maravilhoso. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, e em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, além dessas coisinhas aí que você ouviu, começando com as chibatadas, com as 5 quarentenas de açoites, né? Além das coisas exteriores, me oprime, ele diz. Olha o que ele diz aí. Me oprime, me amargura, me entristece, dilacera o meu coração. Cada dia, o cuidado de todas as igrejas. As igrejas das quais ele escrevia, como a igreja aos Coríntios, da cidade de Corinto. E ele vai dizer assim no versículo 29. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não abrace. Se convém gloriar,
gloriar-me-ei no que diz respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é eternamente bendito. O Deus, aleluia, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não mente. Então, olha, eu parei por aqui hoje por causa do horário, mas olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Sobre a experiência que ele teve como uma ovelha sendo enviada para o matador. Em nenhum momento, irmãos, Deus o desamparou. Em nenhum momento ele esteve só. Você vê que ele cita, ele fala das pessoas, mas de Deus, ele vai falar que o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve com ele. Amém? Vamos falar com Deus? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus eterno e maravilhoso Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós oramos nesse momento, meu Pai, em que meditamos na Tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, pela Tua santa palavra. Te agradeço pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Peço a Deus que o Senhor nos sustente, que o Senhor aumente a nossa fé e que a cada dia possamos, ó Deus, ter essa convicção no nosso coração, assim como o apóstolo Paulo, de não negar a fé do Senhor, de vigiarmos, de nos fortalecermos, de nos portarmos varonilmente, Senhor, e de fazermos todas as nossas coisas com amor. Peço-te, ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que me ouvem nesse momento e me assistem, e que estão enfrentando lutas, dificuldades e tribulações. Peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha de encontro à vida daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão enfermos. Apresento, Senhor, nesse momento a vida da Ângela, Senhor, meu Pai. Peço, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha tocar no alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. Peço, Senhor, meu Deus, pela vida da Isabela também, Senhor, que, Senhor, estava aos cuidados médicos, que o Senhor venha de encontro à sua vida, meu Pai, que o Senhor venha curar os enfermos, aqueles que passarão por cirurgias, que o Senhor esteja guiando, que as tuas mãos estejam operando os teus filhos, no nome santo de Jesus. E desde já eu te peço pela recuperação e pela cura, em nome de Jesus. Peço, Senhor, também que o Senhor abençoe todos os pedidos de oração, todas as fotografias, Senhor, todas as chaves, documentos, ó Pai, tudo aquilo que os teus filhos têm colocado diante do Senhor, as peças de roupas, Senhor, os copos com água, que os teus servos colocam diante do Senhor no teu altar nesse momento, abençoa. Ouve, Senhor, aqueles que clamam nos seus lares. Ah, meu Senhor, abençoa poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Peço a Deus também pelos dizimistas, pelos ofertantes que têm nos ajudado. Senhor, multiplica-os, ó Pai. Senhor, venha repreender de suas vidas toda ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto e do cortador. Abra, ó Pai, as janelas dos céus e prospera o teu povo em toda boa obra. O fruto das suas mãos, o fruto do seu trabalho, eu declaro abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encha os celeiros, transborda os lagares, multiplica o alimento na despensa e o salário de forma especial e sobrenatural, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor,
aleluia, abençoa a casa, abençoa, Senhor, a empresa, o negócio, a fonte de renda, a aposentadoria, a pensão, os currículos e as carteiras de trabalho. Dá vitória, Senhor, ao teu povo das causas da justiça. Dá vitória, Senhor, e desembaraça todo o processo de aposentadoria. É em nome de Jesus, Senhor, que eu oro. É em nome de Jesus, meu Pai, que eu coloco diante do Senhor as causas da vida do teu povo, e que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja glorificado, e que o teu nome, Senhor, seja exaltado para a honra, glória e para o louvor do teu nome santo. Amém, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Dê uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, amém? Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Se você quiser nos ajudar, aqui, olha, no rodapé do vídeo tem a chave Pix da igreja, né, que é o CNPJ da igreja, também aqui acima. Tem aí o QR Code, né, para doação. E desse lado tem aí o meu WhatsApp, o meu celular, se você precisar de oração e de aconselhamento. Bem, sexta-feira a gente está de volta. Feche teus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós te agradecemos por tua santa presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo teu Espírito Santo, que tem nos consolado, amparado, guardado e protegido a cada dia, o momento instante das nossas vidas. Te agradecemos pela tua santa palavra, te agradeço, ó Deus, por cada irmão que esteve aqui na igreja nessa noite, e por todos aqueles que estão cultuando ao Senhor pela internet. Peço a Deus que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, amparados, guardados, protegidos na concha das tuas mãos. Livra-nos, ó Deus, de todo perigo e de todo mal. Dá-nos uma noite de paz, o sono reparador e o descanso dos justos. Uma vida abençoada, uma vida de vitórias, conquistas, bênçãos, livramentos e realizações do Senhor. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós hoje e todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, abraço o seu irmão, em nome de Jesus.